Vamos começar fazendo uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Quero fazer também uma oração indulgenciada, 300 dias de indulgência cada vez que ela é rezada pelos sacerdotes. De modo especial, quero colocar o nosso Pai Fundador, Frei Paulo Maria. Peço que as senhoras rezem por ele, pela saúde da sua coluna, pedindo que Nossa Senhora possa conceder a graça desta cura, da abreviação deste tempo de sofrimento, de doença. Jesus amável, amigo dos sacerdotes, enviai todos os dias a vossos ministros os 7 dons do Espírito Santo, para que tudo possam realizar na vida e na morte. Concedei-lhes paciência com os humildes ao lado do pobre, coragem perante os inimigos de vossa Igreja. Fazei que sejam constantes no ensino, assíduos no tribunal da penitência, liberais para distribuir a Santa Comunhão. Sejam terríveis ao inferno e a todos os que lhe pertencem. Sejam mensageiros da paz para todos os que têm boa vontade. Que vossa bênção os acompanhe para onde se dirigem. Vossa paz habite onde se encontrem. Por vós sejam também abençoados todos os que eles abençoarem. Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, rogai por nós. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então, dando aí continuidade ao nosso estudo sobre a análise que nós fizemos, quer dizer, estamos começando a fazer sobre o Pai Nosso. E para isso nós começamos a meditar algo extremamente importante que nós colocamos para as senhoras, que é Deus como Pai. Então, primeiramente, nós falamos bastante sobre Jesus como este mestre da nossa vida espiritual. Ele é o verdadeiro mestre. Ele que nos formou, nos forjou e vem nos apresentando ao longo da sua vida pública e mesmo pós a sua ascensão ao céu, ser o nosso grande mestre. Então, não há nada mais belo do que esta oração do Pai Nosso, de Santa Teresa de Jesus. Então, nós temos ali uma eficácia para o nosso meio de perfeição, né, de aprimoramento, de santidade, e está justamente nas 7 petições do Pai Nosso. Também afirma os grandes santos, os grandes mestres da nossa vida espiritual. Então, primeiramente, nós falamos que na vida pública de Jesus tem 3 períodos importantes. O primeiro período da vida pública, Jesus nos apresenta Deus como Pai. E isso nós já meditamos como isso é forte. Porque se nós temos confuso esse conceito dentro de nós, isso se torna um grande problema. Então, se eu não tenho claro a paternidade de Deus para comigo, isso vai gerar um grande impedimento, um grande obstáculo para a minha vida interior, para a minha vida de relação, para a minha vida de relação para com Deus.
de união com Deus. E eu não tenho como ser santo, não tenho como ser santa, se eu não buscar esta união com Deus. Então, eu preciso ter claro que Deus é Pai. E quem é Deus Pai? Depois, Jesus nos apresentou Deus como Pai dele, ou seja, Deus é Pai de Jesus Cristo. Esse foi o segundo período da vida pública de Jesus. E depois, o terceiro e último período da vida pública de Jesus foi nos dizer que Deus é também nosso Pai. Então, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus é nosso Pai. Então, aqui está a primeira sentença do Pai Nosso. Pai Nosso. Então, nós precisamos entender quem é esse Pai, a quem eu rezo, a quem eu falo. Então, aqui nós começamos essa maratona. E não temos pressa, filhas, não temos pressa. Nós estamos querendo, de fato, que isso fique claro ao nosso coração. Porque as senhoras verão o quanto isso irá ajudar na nossa vida de oração, na nossa vida cotidiana. Então, nós já falamos desse Pai que habita em nossos corações, esse Pai que diariamente, na solidão, no silêncio, eu preciso buscá-lo, eu preciso diariamente ter o meu coração voltado a este Pai e reconhecer e perceber a sua presença. Nós falamos um pouco sobre o que Santa Teresa de Jesus vai dizer no Caminho de Perfeição e que o Padre Gabriel de Santa Maria Madalena também traz no seu livro O Caminho da Oração, que o primeiro passo para uma verdadeira oração é se colocar na presença de Deus. Para eu reconhecer essa presença de Deus, eu preciso reconhecer que esse Pai, que é Deus, e é meu Pai, e é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, habita meu coração. E esse é um movimento que eu devo fazer continuamente. Depois nós falamos que, além dele ser este Pai que habita em nossos corações, ele é um Pai que nos escuta. Por isso nós o invocamos na nossa oração. Pai nosso, ou seja, Pai de todos nós, Pai do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Pai que me escuta, para que ele possa de fato me escutar, eu preciso fazer uma oração bem feita, ou seja, uma oração que dará frutos. Talvez as senhoras se perguntaram, mas não me perguntaram, no momento da aula, quem vem acompanhando, mas como eu posso fazer esta oração ser frutuosa? O ato de fé. Eu só consigo fazer com que, de fato, a minha mente se eleve a Deus e eu fale com esse Deus e reconheça que a oração é esse momento de encontro, de intimidade com Deus, de um Deus amoroso que me espera, que espera esse momento, esse horário marcado da minha oração, do meu encontro com Ele, por amor a mim. Essa oração dará fruto. E essa oração também nos revelará esse próprio Deus que é fecundo, esse Deus que é amoroso, esse Deus que é paciente, esse Deus que é misericordioso. Por isso ele nos escuta. Então Deus só escutará aquela oração feita com o coração, aquela oração feita neste ato de fé.
neste ato de abandono, neste ato em que eu busco esta intimidade, que eu busco elevar a minha mente a Deus. Alguns dos pontos, dos processos para esta vida de oração, nós já meditamos no primeira parte dessas meditações da vida de oração de uma mãe espiritual. Estão todas lá na nossa plataforma. Depois nós falamos de um pai para quem nós valemos muito. Então aqui tem dois aspectos importantes. Primeiramente, filhas, nós precisamos reconhecer a providência divina sobre nossas vidas, essa mão da providência sobre nós. Deste Deus que é o Senhor e soberano, e que nós precisamos tê-lo de fato como Rei e Senhor. Nós comemoramos, né, na nossa liturgia, Deus como Rei, né? Jesus Cristo, Rei do Universo. Mas, de fato, eu tenho que ter Deus como centro e Senhor da minha vida. E isso me revela muito, porque a mão desta providência divina é a que dá todas as graças para nós necessárias para a nossa vida material e para a nossa vida espiritual. Então, todas as nossas aspectos de saúde, as nossas necessidades materiais, alimentação, de um monte de coisa que nós necessitamos cotidianamente, isso é tudo obra da divina providência. Então, quando nós não reconhecemos isso, filhas, isso é muito sério, porque é como se nós tirássemos a mão de Deus e quiséssemos nós, por nós mesmos, a todo momento, guiar e conduzir todas as coisas. Isso mostra um pecado de orgulho, isso mostra um pecado de amor próprio, isso mostra uma falta de abandono e de confiança em Deus. E isso é onde o demônio pode muito, muito mesmo, nos combater e nos tentar. Então, Santa Teresa vai falar nessa pequena frase que eu coloquei aí, né? Acontecia-me de vir-me um tal sentimento da presença de Deus, que de nenhuma maneira podia duvidar que estivesse dentro de mim, e eu toda entranhada nele. Isso é o que nós precisamos, reconhecendo todas essas manifestações, poderíamos assim dizer, de Deus na nossa alma, como este que habita, por isso nos sustenta, nos governa, que nos escuta, que dá a graça da sua providência sobre nós, e dando a graça da sua providência sobre nós, Deus revela o quanto nós valemos para Ele. Então é aquela passagem, os passarinhos, né, têm aonde comer, por que que nós não teremos, que somos filhos adotivos de Deus? Então isso também precisa ficar claro. Depois deste pai a quem valemos muito, nós falamos também de um pai que se compraz em seus filhos. Ou seja, Jesus é este filho bem-amado, em quem me comprazo, diz Deus Pai, lá no Monte Tabor, sobre Jesus Cristo. E nós, como imagem e semelhança de Deus, que temos ali em nosso Senhor Jesus Cristo, claramente, a quem Deus ama o próprio Cristo em nós, nesta imagem e semelhança.
Então, Deus nos ama. Deus é um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que nos dá tudo, um pai que é o próprio amor. Então, Deus é amor. E isso também está na primeira carta de São João. E agora nós podemos falar sobre mais dois aspectos deste pai. Este pai também é um pai digno de respeito. Isso aqui parece um pouco óbvio, talvez para as senhoras, filhas, mas não é para a maioria dos jovens hoje. O mesmo desrespeito, a mesma falta de consideração, de amor, de reconhecimento que os jovens têm para com seus pais biológicos, eles estabelecem para com Deus. Então, nós encontramos muitos jovens dando a Deus atributos humanos. E nós vamos ver que o movimento deve ser o contrário disso. Lá no Evangelho de São Mateus, nós temos: não temerás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que isso? Porque Jesus tinha um carinho e uma confiança extraordinária em seu Pai, ou seja, em Deus Pai. E isso está claro para nós na tentação do deserto. Quando Jesus é tentado, ele vai fazer o quê? Ele vai honrar Deus Pai. E Jesus lamenta tantas vezes também nos evangelhos o quanto desonra-se os pais, desonra-se aquele que é o seu Senhor, tanto na terra como no céu. E ele fala isso para os seus adversários, por exemplo, no Evangelho de São João. Por isso, Jesus ressalta para nós tantas vezes que adorarás apenas o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, isso também está lá na tentação do deserto. O demônio tenta colocar isso. Mas o que Jesus quer de fato nos apresentar? O que Jesus quer sublinhar para nós, filhas? A quem de fato nós devemos amar? Apenas a Deus Pai. É amando a Deus que nós amaremos ao próximo. Depois, Jesus quer nos ensinar a quem nós devemos adorar. Só adoramos a Deus, o único Senhor da nossa vida. E hoje nós caímos em tantos pecados de idolatria, tirando de fato de Deus o verdadeiro amor, a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. E também Deus quer nos ensinar com esta passagem. E também Jesus quer nos ensinar a quem devemos o respeito, primeiramente. Então, se nós não estabelecemos esta relação para com Deus, nós não a faremos para com os demais, a quem devemos também respeito, a quem devemos ouvir, escutar, ser submisso. Porque hoje nós não fazemos nem com o próprio nosso Senhor. Quando eu começava aqui, esta parte eu dizia, né? Não temerás, porque parte do dom do temor a Deus. Esta relação que nós estamos tentando aqui meditar e esclarecer, filhas, nos levará a crescer neste primeiro dom que precisa se manifestar em nós, nos nossos atos, pensamentos, palavras,
cotidianamente, nada extraordinário, tudo no ordinário da nossa vida, é crescer primeiramente, manifestar o dom do temor a Deus, que é esse do amor para com Deus como Pai. Eu não vou pecar não por medo do inferno. Eu não vou pecar por amor a este Deus, que é meu Pai. E eu amo como um filho ama o Pai. E aqui, como nós estamos vendo, respeita também este Pai. Então, é um Pai amoroso. Só que o que é que o mundo tem feito em nós? Tem criado em nós um pensamento de que um pai bondoso, um pai amoroso, é um pai que não corrige, é um pai que não ameaça, é um pai que não pune, não arruína os nossos planos, os nossos desejos. Porém, um pai que não castiga é justamente um pai que não ama. Diz aqui o padre Miguel Fuentes. E ele se baseia nas passagens que nós encontramos em Provérbios, principalmente ali no capítulo 13. É a mesma metáfora que ele usa. Um jardineiro que não poda a sua planta, ela não cresce, ela não desenvolve. E nós sabemos disso. Para quem tem plantas, nós estamos aqui morando num sítio, então nós sabemos o quanto é importante. Eu tenho uma roseira aqui e o Frei Paulo foi lá e podou a minha rosa. E eu falei, meu Deus, vai morrer. E não, ela fez o contrário, né? Ele estava preparando esta roseira para o tempo que nós estamos vivendo agora, que é a da primavera, para esta estação. Então, nós precisamos fazer isso. A Beata Conchita Cabreira tem das estações da alma, e ela vai justamente falando como Deus faz isso conosco. Como ele vai nos podar, como ele vai nos corrigir, e que é por amor. Ele faz isso para que nós possamos crescer. Então, este pai, que o próprio Jesus diz para nós, que não é um pai bom. Jesus fala que Deus Pai é boníssimo. Porque ele explica que é a sua bondade, ou seja, a bondade de Deus, que leva por amor ao homem, lembrá-lo que deve dar a Deus o lugar de Deus. Nós precisamos retomar isso no tempo de hoje, filhas. Não tem como, é aquela passagem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a Deus nós devemos dar o quê? Tudo. Santa Teresa diz, sem reserva de nada. É a alma por inteiro. Deve ser de Deus. Então, o Padre Miguel Fuentes ainda vai dizer, com Deus não se brinca. E é verdade. Por quê? Porque não podemos deixá-lo de lado. Não pode ser uma piada. Não devemos faltar com respeito para com Deus. Devemos dar a Ele o lugar devido, que é o lugar devido de Senhor, de soberano, de Pai amoroso, a quem devo obediência por amor. E aí eu vou estabelecer uma relação transcendental, ou seja, sobrenatural para com Deus, de fato espiritual. E medito rapidamente mais um pontinho, que é esse Deus é também um Pai a quem devemos imitar. E isso também é o próprio Jesus que diz no Evangelho de São Mateus: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, nós sabemos que, naturalmente, filhas, na lei da vida, um filho se parece com o pai. Então, o Padre Miguel Fuentes nos recorda: nós precisamos lembrar o nosso pai. Então, quem é nosso pai? Se nosso pai é Deus, então nós devemos
nos assemelhar a Ele. E Ele mesmo já disse lá no Gênesis, quando Ele cria o homem, esse homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos lembrar disso, fazer memória disso. Ou ele vai falar que os demais, as outras pessoas, olharão para aquele filho e concluirá de quem ele é filho, ou seja, quem é o pai dele. Então, as pessoas precisam olhar, é o testemunho que nós falamos tanto, né? Precisa olhar e ver Deus em nós, porque é esse Cristo que as outras pessoas veem em nós, é que eles amam. E esse é o processo de santificação. E aí Jesus vai dizer, por exemplo, no Evangelho de São João, dizendo aos fariseus, aos escribas, que então eles estavam fazendo obra do pai deles, ou seja, do demônio, do diabo. E que eles estavam querendo os mesmos desejos desse pai, que é o demônio, que já é homicida desde o seu princípio, porque não permaneceu na verdade. Com isso, Jesus quer nos ensinar e nos mandar a imitar a Deus na sua perfeição. Nós devemos buscar isso, e esse é o caminho. Então, o Senhor nos julga, portanto, capazes de conhecer a Deus e, inclusive, de conhecê-lo perfeitamente e ainda mais de imitá-lo, diz o Padre Miguel Fuentes. E como, que eu acho que é o ponto principal aqui para nós. Imitar a Deus parece algo impossível, mas nós sabemos que tem caminhos. E o caminho que Deus nos apresenta para que nós possamos aspirar, desejar, é, primeiramente, a perfeição do Pai é, antes de tudo, ser espírito. É o que São Paulo nos ensina. Não viver da carne, mas viver do espírito. Ou seja, precisamos ter esta vida espiritual. Precisamos ter esta vida sobrenatural. Precisamos entender que nós, seres humanos, temos essas duas vidas, uma vida natural e uma vida sobrenatural. E que não é só depois da morte. Esta vida sobrenatural deve ser vivida agora, nesta vida natural, unindo-a, estas duas vidas. E o próprio São Luís Gremignon de Montfort é citado aqui pelo Padre Miguel Fuentes, porque ele vai falar que são almas elevadas na terra, cheias de celeste orvalho. É uma oração que São Luís vai fazendo. E que é isso que nós devemos buscar. Viver, voar nesse espírito, nessa comunhão. Não viver pelas nossas paixões, pelos nossos prazeres mais baixos, mas viver nesta vida espiritual, nesta vida pelo Espírito. Depois, a perfeição de Deus Pai é ser Deus. E essa parte é o próprio Deus que nos convida a participar da sua divindade, que é a vida de santidade. É o que a vida espiritual diz sobre deificar-se, ou seja, nós vamos nos divinizando pela vida sacramental, pelo estado de graça, pela comunhão, pela confissão, pela oração, passando desse estado de uma vida ascética a uma vida mística e a uma vida de plena união com Deus. Depois nós precisamos entender que esta vida do Deus Pai, esta vida de perfeição, é uma vida de doação. É uma vida de total entrega. Ou seja, o dom de si. Quem nos acompanha, nós já falamos muito sobre isso.
E esse doar-se inteiramente, este dom de si, é aquilo que está também na primeira carta de São João. Dar a vida pelo outro. Isso é a maior prova de amor. Como o próprio Jesus Cristo fez por nós, por obediência ao Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Jesus também nos ensina. E também nos ensina o quê? Que esta perfeição está naquilo que Deus mesmo nos ensina por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele quer que nesta vida de doação nós possamos viver em espírito e em verdade. O coração adorador, verdadeiramente entregue a Deus. E que só é possível a partir de duas grandes virtudes: a caridade e a verdade, filhas. Ou seja, o amor e o conhecimento de nosso Senhor. Deus é a própria verdade, Deus é o próprio amor, Deus é a própria sabedoria. Então, nós precisamos conhecer a verdade. Por isso que esses momentos de partilha são tão importantes e fundamentais. Então, nós podemos agora fazer uma oração, preparar a gravação e as senhoras fazerem alguma pergunta. Então, façamos juntas esta oração. Ó minha Senhora, Mãe Santíssima e Imaculada, a vossa maternidade foi consagrada por Deus para ser via de salvação para a humanidade inteira. Dai-me a graça de unir-me à vossa santa maternidade, a fim de que, comungando das vossas intenções maternas, eu possa cumprir santamente a missão a mim confiada pela misericórdia divina, de oferecer-me por uma vida de oração e sacrifícios, como vítima do amor materno, para a santificação dos sacerdotes. Ó minha querida e boa Mãe, assisti-me, guiai-me e instruí-me, para que eu seja um instrumento útil da vossa misericórdia materna. Assim seja. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoe